Olá, bom dia. Você coça os olhos? Se você coça, saiba que isso pode lhe trazer graves problemas à saúde ocular. Pode causar desde uma deformidade na córnea até outros problemas bem mais graves. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem vai conversar comigo sobre tudo isso é o Dr. Mauro César Oliveira, que é presidente da Associação Médica e também oftalmologista. Bom dia, Dr. Mauro. Bom dia, Elda. É um prazer estar aqui novamente no seu programa. Agradeço o convite e realmente é um tema bastante interessante para esclarecer a população. Muito obrigado pela presença. Então vamos saber o que. Quase todo mundo coça o olho, né? Mais ou menos, mas a gente acaba coçando o olho. Isso pode trazer problemas realmente, né? Sim, é verdade. A nossa córnea, que é essa membrana transparente que reveste a face anterior do olho, ela é uma estrutura bastante delicada, bastante fina. E algumas pessoas que têm uma certa predisposição podem desenvolver um problema que nós vamos explicar com mais detalhes ainda, chamado ceratocone. O ceratocone é uma deformidade na córnea que faz com que a visão, a imagem não chega com bastante nitidez, bem focalizada na retina. E o ato de coçar o olho, para quem já tem essa predisposição, essa deformidade, pode exacerbar, pode aumentar o aparecimento, o desenvolvimento dessa doença. Ah, tá. Mas assim, o fato da gente coçar o olho lá de vez em quando a gente dá uma coçadinha, isso pode trazer problema ou é o fato de você estar coçando continuamente os olhos? As duas coisas, mas principalmente quando dá maior frequência, né? Isso é muito comum, por exemplo, a coceira no olho, ela é muito mais comum em pessoas que têm problemas alérgicos. Às vezes a gente pergunta para o paciente, você tem alergia? Ele fala, não, porque ele pensa logo alergia a algum medicamento, algum alimento. Mas assim, você espirra quando pega poeira, fica tendo coriza? Ah, sim, eu tenho rinite alérgica. É bom lembrar que nós não temos alergia só no nariz. Eu costumo dizer para o nosso paciente, eu costumo dizer brincando que quem tem alergia é você, não é o nariz. Não é. Então essa alergia... É verdade, a gente pensa assim mesmo. É verdade. Então, a pessoa que tem rinite alérgica, ela pode ter outras manifestações alérgicas. E nos olhos, a manifestação mais comum da alergia é a coceira. Então, a grande maioria das pessoas alérgicas tem tendência a coçar os olhos com frequência. E essa frequência que pode desenvolver o problema do ceratocone. Porque quando a gente pensa em alergia, a gente pensa só que quem já está com o olho inchado, né? Ah, coçou, ficou com o olho inchado. Tá, aí você já pergunta, está com uma alergia? Sim. Nesse caso, porque a coisa está muito visível. Mas o problema pode ficar invisível também a olho nu, que a gente não olha só de olhar para a pessoa, né? O que você descreveu muito bem, que é o olho inchado, já é uma reação alérgica mais avançada. Ela começa com uma coceirinha leve, depois vem uma vermelhidão, lacrimejamento, uma sensação de terra, depois o olho pode ficar inchado e aparecer uma coisa que as pessoas acham muito estranha e ficam até assustadas, chamada quemose. A quemose é quando há um inchaço da pele do olho, da conjuntiva, e ela começa a estufar para fora como se fosse uma bolha. Então a pele do olho ela fica tão inchada que ao fechar a pálpebra ela ainda permanece do lado de fora. Quem tem alergia e está acostumado a ter coceira no olho já percebeu isso alguma vez. E a quemose assusta um pouco. Então isso já é uma reação bem avançada do quadro alérgico ocular. Isso tudo pode ser causado por uma coisa tão simples assim, tipo coçar os olhos? Na verdade, a coceira é uma consequência, né? Ah, sim. A gente passa a mão porque está coçando, exatamente. É isso, é verdade. A origem, a causa, é o processo alérgico. O processo alérgico leva à coceira. A coceira leva a uma reação inflamatória, que é o inchaço, a vermelhidão, e no que se refere à córnea, que nós estamos tratando, ela pode facilitar o desenvolvimento do ceratocone, que é essa deformidade que pode levar a uma baixa visual. Ceratocone, o nome é bem complicado, Exato. Mas a doença é comum? Olha, é bem mais comum do que se imagina, né? Hoje em dia existem exames bem modernos que avaliam a curvatura da córnea, como a topografia ou ceratoscopia, que pode verificar a regularidade. Veja, como é que acontece? A nossa córnea, que é essa membrana transparente que reveste a face anterior do olho, ela funciona como se fosse uma lente natural que vai focalizar a imagem no fundo do olho. Vamos imaginar então que ela é uma lente e ela tem uma curvatura. Para que essa imagem ela chegue ao fundo do olho com nitidez, essa curvatura ela tem de ser toda regular.
certinha. Sim, sim, Ou seja, claro. do jeito que ela é nesse sentido, ela tem que ser nesse sentido. O ceratocone acontece quando em determinados pontos ele começa a haver um abaulamento. É como se você tivesse uma curva, mas bem aqui já não é bem curva, ela fica mais, digamos assim, ondulada, buchuda, estufada para frente. Na imagem ela aparece até com abaulamento mesmo. E o que acontece? Se a imagem ela tem que se formar no fundo do olho, passando através desta lente, e essa lente natural chamada córnea está deformada, a imagem vai chegar no fundo do olho distorcida. Entendi, né? entendi. Ela vai estar buchuda mesmo. É tipo uma parede, ela deve estar lisinha, não é isso? Exatamente. Quando ela tem aquelas deformidades, que são os buchinhos que vão ficando na parede, eu gostei dessa imagem, faz a gente entender um pouquinho melhor o que acontece. Bem claro para entender. Então, isto faz uma deformidade na formação da imagem no fundo do olho. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa, vamos tomar um cafezinho e vamos voltar para continuar conversando. Um minuto só e eu volto já já. Volta aqui para continuar conversando com o Dr. Mauro César. A gente está falando dos problemas da visão, coisas corriqueiras que podem nos trazer graves problemas. A gente falou de esfregar o olho, que pode trazer muitos problemas. Agora vamos ver, a gente já disse o problema todo. E agora, como é que a gente faz? O que a gente pode fazer, por exemplo, no dia a dia para evitar essas coisas? Bom, primeiro é importante falar da prevenção e diagnóstico, né? O ceratocone, ele costuma dar um embaçamento visual, normalmente provocado por um astigmatismo, que é o grau do óculos um pouco irregular, e é necessário fazer uma consulta com o oftalmologista para identificar o problema. Uma vez identificado, a pessoa deve ter aquela consciência de que não deve coçar os olhos, porque o ato de coçar faz com que aquele abaulamento que nós estávamos conversando, ele vai aumentando, ele vai se exacerbando. E a proporção que ele vai se exacerbando, a gente vai ficando com cada vez mais dificuldade de corrigir essa visão. Nós começamos a corrigir através de grau de óculos, e aí existem outros recursos que se pode utilizar quando o óculos já não tem mais resultado. Pois é, então a saída vai ser sempre usar um óculos, usar alguma coisa, vai ter sempre que ter um remédio nessa situação, quer dizer, não é nem um remédio, é uma alternativa de solução nessa direção? Sim, o tratamento, ele visa corrigir a deformidade que foi causada pelo abaulamento da córnea. Essa correção, quando ela é bem inicial, essa distorção de imagem, ela pode ser corrigida apenas com lente de óculos. A pessoa começa a não enxergar bem, você passa um óculos, geralmente com um grau de astigmatismo, e ele volta a enxergar. Mas existem casos que aquilo vai se evoluindo e o óculos somente já não consegue resolver. Entendi. O segundo passo no tratamento seria a adaptação de lentes de contato rígidas. Veja bem, se nós temos uma córnea aqui na face anterior do olho, que ela está com uma superfície irregular, ela não consegue, porque a superfície anterior da córnea é que faz a focalização da imagem. Como ela está deformada, se põe uma lente de contato rígida, onde essa lente ela tem uma curvatura certinha. Então, a lente que está sobre a córnea é que passa a fazer a focalização da imagem, que a córnea já não consegue fazer. Existem diversos tipos de lentes especiais para ceratocone, mas existem aqueles casos bem avançados em que nem mesmo as lentes de contato não conseguem um resultado satisfatório. Aí nós temos 3 alternativas que são um pouco mais invasivas. O primeiro delas se chama crosslink. É um tratamento com aplicações na superfície da córnea que vão estabilizar aquele abaulamento, vão fazer, digamos assim, uma correção, como tem o tratamento a laser para correção de miopia. Uma outra forma de tratamento é a colocação de anel intraestromal. Se faz implante mas é cada nome que o senhor me fala. O estromal é a parte interna da córnea, a parte mediana, digamos. Se põe um anel dentro do tecido corneano, para aquela área central que está deformada, ela começa a ter uma curvatura mais certinha. Ele vai corrigir aquele abaulamento, colocando anéis. Quando você vê uma foto na córnea, você vê a córnea, o preto do olho, a pupila, e em volta dela pequenos anéis
circulares em volta da pupila. E um último caso em que a pessoa já está com uma deformidade bem avançada e que não há um outro recurso, seria o tratamento definitivo, digamos, final para um problema de córnea grave, que seria o transplante. Já é uma situação mais séria, né? Exato. Quando a córnea já está bastante deformada e não há como corrigir, se pode fazer o transplante, que é a substituição dessa córnea pela córnea de um doador. Em todas essas possibilidades, eu vi que é uma possibilidade de reversão. Sim. Sempre vai ter uma possibilidade de reversão ou podem ter casos em que a situação é irreversível? Não, sempre há possibilidade de tratamento. Infelizmente, em alguns casos, o tratamento precisaria ser mais invasivo, ou seja, casos em que não se consegue uma boa recuperação visual apenas com uma lente de contato, apenas com a correção do óculos, você vai ter que recorrer a um tratamento cirúrgico. Em último caso, o transplante. Entendi, né? entendi. Sim, pode continuar. Hoje, os tratamentos intermediários, como eu falei, a aplicação do crosslink, que é esse tratamento que visa corrigir a deformidade, e a colocação do anel, eles têm evitado muitos casos de transplante, que é um problema mais radical, porque o órgão depende de um órgão de um doador, tem que ficar na fila do transplante e tem sempre aquela possibilidade de rejeição do órgão transplantado. Ok. A gente falou tudo isso aí sobre os problemas da visão. Então a gente deve lembrar que no mês passado também foi comemorado o Dia Mundial da Saúde Ocular. A gente pode dizer que em termos de saúde ocular o brasileiro é bem cuidado? Se nós levarmos para a saúde pública, ela ainda depende de muita assistência, né? Existe hoje uma campanha muito grande do Conselho Brasileiro de Oftalmologia de convencer, isso já desde o governo passado, de convencer o Ministério da Saúde a levar o atendimento oftalmológico para a atenção básica. Isso, até hoje ainda não. Não é na atenção básica. Alguém pode dizer assim, não, mas necessitam muitos aparelhos. Veja bem, a odontologia ela está na atenção básica e a odontologia também precisa de aparelhos, né? Então, é uma proposta da classe oftalmológica de que o Ministério da Saúde implante a oftalmologia na atenção básica e isso vai conseguir expandir muito mais. Nós fazemos atendimentos também no interior do estado, nós temos uma ação social que fazemos em Vargem Grande uma vez por mês, a nossa família é de lá, e temos uma ONG que é o nome do meu avô. Então, uma vez por mês nós fazemos um atendimento. E nós vemos não só na nossa cidade natal, mas em muitos locais, assistência de principalmente cirurgias de catarata. Ainda há necessidade de uma ação um pouco mais eficaz para atender esta grande demanda que ainda existe. Ok, nós vamos fazer de novo um rápido intervalo, mas a gente volta já já para falar um pouquinho mais de como anda a saúde ocular do brasileiro. Um minutinho só e eu volto já. Já estamos de volta para continuar falando aqui com o Dr. Mauro César sobre os problemas da visão, e a gente estava falando que, por enquanto, a oftalmologia não é um problema de saúde básica. O fato de não estar colocado como um item da saúde básica, pode dizer que o acesso aos serviços fica um pouco mais dificultado, vamos dizer assim? Sim, por dois motivos. Primeiro que, pela estrutura de assistência do Ministério da Saúde, a atenção básica é aquilo que o cidadão ele tem acesso direto. Ele pode ter como primeira rede de atendimento. Quando uma especialidade está na atenção secundária ou terciária, ele só vai poder ter acesso a esse serviço depois que passar pela atenção primária e ele for, digamos, encaminhado. Né? Daí vem aquela necessidade do encaminhamento que as pessoas conhecem perfeitamente. Se a oftalmologia for incluída na atenção básica, as pessoas vão ter acesso direto. Eu me refiro principalmente às pessoas dos municípios mais distantes. Vai haver uma política de governo, principalmente da parte do Ministério, para atender inclusive os locais mais distantes. E a segunda razão é que a parte cirúrgica, que é a parte que está mais necessária, também se torna ainda mais difícil. É verdade. Porque dificilmente ele vai ter no centro onde ele mora aquela assistência, ele vai ter que se deslocar para a capital ou para um centro mais avançado. Quais são os principais problemas oculares do brasileiro? Assim,
quase todo mundo tem. O principal problema são as ametropias. O que são ametropias? São as dificuldades de enxergar por falta de óculos. Então, o principal atendimento que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia quer colocar na atenção básica é a refração. O que é a refração? Você fazer um exame para saber se você precisa de óculos, para todas as faixas etárias. Para a criança que vai começar a estudar e precisa para poder assistir, às vezes não tem um bom desempenho na sala de aula porque não enxerga o que a professora escreve. Para o adulto, principalmente a partir dos 40 anos, a senhora que já não consegue enfiar uma linha na agulha lá na sua casa, que está acostumada a costurar, ou o senhor que está acostumado a fazer um trabalho manual lá com parafuso e não consegue ver direitinho, ou o pescador que não consegue mais dar o nó na tarrafa dele. Então, a partir dos 40, ele começa a ter dificuldade para perto. E depois... É aquele quando a mão da gente o braço da gente vai ficando meio curto, isso, a gente começa a colocar mais distante, daqui a pouco o braço já está curto. E depois da refração, poderíamos colocar aqui os casos cirúrgicos. Por exemplo, a catarata, né? O governo do estado tem feito nos últimos anos várias campanhas e mutirões, foram feitos nos hospitais macro-regionais, em Pinheiro, Caxias, Balsas, mas essa iniciativa realmente trouxe grande benefício à população, mas há necessidade de uma política contínua, porque a necessidade é muito grande. E nós poderíamos ainda citar o glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível e que as pessoas precisam fazer um tratamento permanente, para sempre, para a vida toda, com medicamentos que são caros, né? Existem colírios de glaucoma que custam mais de R$100 e aquilo é para a vida toda. Felizmente existe um programa do governo federal que dá a medicação. O problema é que se a oftalmologia não tiver na atenção básica, o acesso a isso se torna mais difícil. Mais complicado. E a catarata é um problema relativamente fácil de ser contornado, né? Sim, com cirurgia. Sim, a cirurgia de catarata hoje é uma cirurgia bem mais simples do que se fazia anos atrás. Uma cirurgia de catarata ela pode durar menos de 15 minutos e ela é feita com anestesia local, não há necessidade de internação, se faz com uma segurança muito grande, lógico que se toma todos os cuidados necessários para evitar as complicações, porque embora que seja uma coisa relativamente rápida, mas não deixa de ser um procedimento cirúrgico com todas as possibilidades de complicação. Então, devido a essa facilidade de se poder fazer um procedimento rápido, sem internação, é possível levar essa assistência a um número cada vez maior de pessoas. Né? Se o senhor tivesse que dizer assim, em poucas palavras, como é hoje a saúde ocular do brasileiro? Eu diria que a saúde ocular do brasileiro hoje ela é mais bem cuidada do que nós tínhamos há anos atrás, mas que precisaria ter um olhar mais atento por parte das autoridades governamentais, principalmente nas políticas de saúde do governo federal. E se você me perguntar agora, qual seria a principal medida para melhorar isso? Eu diria, colocar a oftalmologia no programa de atenção básica. Entendi. Assim a população teria um acesso direto a essa assistência. E de forma mais descomplicada, né? Sim, com toda certeza. Olha, doutor Mauro, foi um prazer conversar com o senhor. A partir de agora, vou tratar de não coçar os olhos, vou ficar quietinha aqui tentando mantê-los saudáveis, que é para precisar ir menos ao oftalmologista, é isso. Mas muito obrigada pela sua participação no nosso programa e um bom dia para o senhor. Eu que agradeço mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com você e parabéns pelo tema esclarecedor para a população. Muito obrigada, bom dia mais uma vez. Bom dia para você que pode acessar nosso site a hora que você quiser, porque todas essas entrevistas vão estar lá à sua disposição e nas nossas páginas das redes sociais também, tudo prontinho para você. E todos os dias 8h30 eu estou aqui te esperando, tá? Não esquece, tchau!